Olá, meu nome é Renato Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. Seja bem-vindo. Hoje falaremos sobre o que é o Brasil e a separação dos poderes e o sistema de pesos e contrapesos. Vamos lá. Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. Aqui eu já vou começar no artigo 1º da Constituição Federal e ler o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Aqui você já tem que sacar uma coisa: é mais para a separação do poder. Por quê? Todo poder emana do povo e ele vai sofrer essa separação em poder executivo, legislativo e judiciário. Então vamos ler aqui no artigo 2º da Constituição Federal de 1988 que está escrito justamente isso. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aqui já é apresentada a independência e a harmonia dos poderes. O que é? Os poderes, eles, entre aspas, gozam de uma autonomia, não total, senão eles seriam como se fossem 3 estados brasileiros: o estado executivo, o legislativo e o judiciário. É mais para uma independência de ações. Um poder não pode interferir na competência constitucional de outro poder. Vamos dizer, o executivo ele administra, o legislativo ele vai legislar e o judiciário ele vai julgar. Então não pode ser que o judiciário, do nada, sem nenhum motivo, pule na frente e comece a administrar o país, e o legislativo vai julgar o executivo, e o executivo vai querer fazer uma lei como se os processos legislativos das casas legislativas. Isso não existe. Então deve ter essa independência pelas competências que a Constituição deu a eles. E a harmonia é o seguinte: um poder ele não pode tomar uma ação que seja, vou dizer, injusta, que seja antiética, que seja uma ação que fira princípios fundamentais, os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, entre outros vários aspectos que são apresentados na Constituição. Tem que ter uma harmonia entre os poderes. O executivo não pode chegar a dizer que o judiciário não existe, não o judiciário dizer que o legislativo e o executivo pararam de existir porque eles quiseram. Deve existir uma harmonia entre esses poderes e devem trabalhar de forma harmônica para quê? Para garantir a república, ou seja, o governo para o povo. Essa separação filosófica de Montesquieu aqui no Brasil apresenta o poder executivo, legislativo e judiciário. Não é, vamos dizer, uma do Montesquieu, porque o Montesquieu ele dizia que o executivo era exercido pelo rei e o rei tinha poder divino, mas vamos ver outras coisas aqui. Vamos continuar com isso. Vamos ver quais são as divisões de poder. Vamos analisar os poderes em si. Primeiramente, vamos começar aqui pelo poder legislativo e executivo. Primeiramente, existem funções típicas do poder legislativo, que seria uma delas legislar, fazer leis, e outra fiscalizar as contas do Estado, as contas do executivo em si, pelos tribunais de contas. No nível da União, tribunais de contas da União, aí os estados têm os seus tribunais de contas e alguma peculiaridade. Alguns municípios têm um tribunal de contas também, mas em si não vai existir mais outra criação de outro tribunal de contas no Brasil municipal, provavelmente. Mas quais são as funções atípicas do poder legislativo? Ele possui uma função de administração, uma auto-administração, ou seja, ele conduz o regimento interno dele. Ele vai dizer como ele vai se auto-administrar e também como vai acontecer os seus benefícios dos seus funcionários, quadros de funcionários, ele vai manejar tudo isso. Não podendo, vamos dizer, o executivo querer manejar isso, nem o judiciário, porque isso não entra na competência deles. Apesar do executivo fazer a administração do país, ele não pode administrar os outros poderes. Também ele julga por crime de responsabilidade o chefe do executivo e ele pode fazer o famoso impeachment, como já vimos acontecer várias vezes aqui no país.
que seria, vamos dizer, a produção de um crime de responsabilidade, como já aconteceu, ser o motivo de um impeachment, por exemplo. Ele julga, o legislativo também julga. Funções atípicas dele, tem as típicas e atípicas. Agora vamos ver o poder executivo. O poder executivo é quem administra o país. Ele que executa as leis, vamos dizer assim. Ele administra o país para o povo, em benefício do povo. Ele não pode fazer essa administração para benefício próprio do chefe do executivo. Não, essa administração é para o povo. Mas quais são as funções atípicas do poder executivo? A primeira dela é legislar. O quê? Ele pode legislar em forma de medida provisória ou decreto legislativo. E normalmente são por caráter de urgência ou de grande relevância para garantir a ordem social, que o chefe do executivo ele pode baixar uma medida provisória ou um decreto legislativo. E também o poder executivo ele julga o quê? Processos administrativos. Ele vai julgar recursos administrativos. Fica lá, o processo administrativo é julgado pelo executivo, diferente do poder judiciário que julga o processo nas vias judiciais. Agora vamos ao poder judiciário. Então vamos ao poder judiciário. Quais são as funções típicas do poder judiciário? É a função de julgar, a função jurisdicional, que seja decidir o direito ou dirimir conflitos, que seria decidir o que fazer o certo e o errado e evitar que existam conflitos também. Qual é a função atípica do poder judiciário? Ele possui também uma auto-administração, ele faz o seu próprio regimento interno e ele controla o quadro de funcionários e benefícios, como férias, entre outras coisas. É o próprio poder judiciário que faz isso. E foi isso. É isso que os poderes fazem. Então, tem um chamado tem um chamado também, um sistema chamado de freios e contrapesos. Para que servem eles? Esse sistema de pesos e contrapesos é para evitar que existam injustiças praticadas pelos poderes, tanto com o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas de que forma? Vamos dizer assim, o legislativo cria uma lei inconstitucional. Aí pode-se entrar com uma ação de inconstitucionalidade pelo próprio poder judiciário, e o judiciário dizer que aquela ação, aquela lei é inconstitucional e aquela lei vai parar de vigorar. Então, com um decreto legislativo primário, entre outras coisas que podem ser exercidas pelo executivo, que podem ter caráter inconstitucional e não atingir a justiça social e o bem-estar. Esse sistema serve para garantir a independência e a harmonia e não quebrar a separação de poder e causar uma crise no próprio país. Uma crise de que ninguém está respeitando a Constituição. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Por isso que temos esse sistema de freios e contrapesos. Isso aí. Muito obrigado. Se gostou, se inscreva, curta, compartilhe, siga nas redes sociais. Isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Fui.